Você tem uma mensagem de um tesouro nacional. Verifique, por favor. Doze anos da dinastia Tang. Uma infraestrutura foi criada como estratégia nacional. Este é um projeto caro de fato. 4/5 da produção nacional de ferro naquele ano foi consumida por este projeto de infraestrutura, cerca de 1.100 toneladas. Estes são o gado de ferro do Rio Amarelo e as estacas da ponte flutuante Pudindu. A ponte flutuante de Pudindu não é muito conhecida hoje, mas na dinastia Tang era a passagem vital do transporte nacional. O sal de Redon, o ferro de Shanxi, os alimentos de Shanxi. As tropas de guarda da capital, todos se reuniam aqui. Portanto, as estacas desta ponte flutuante eram vitais. Para o pontão flutuar no rio, os pontos vitais de sustento estão na estaca das costas. Sob a terra, enterrou o poder nacional abrangente do Império Tang. Abaixo do solo, 6 pilares de ferro com farpas permanecem firmes no subsolo. A coluna de ferro é deliberadamente inclinada. Então, a lei de Newton é ativada. A própria gravidade do gado de ferro e a força de tração com o pontão geram uma maior sinergia. E quanto maior a atração, o pilar de ferro se afunda ainda mais no solo, tornando a pilha mais forte. É um design impressionante. Hoje compreendemos que a força atuante e a força de reação são iguais em magnitude e opostas na direção. Naquela época, a criação do projeto da ponte nada mais era do que uma ideia maluca, colocada em prática com maestria pelo engenheiro rodoviário do Império Tang. A fim de afundar ao máximo a coluna de ferro, muitas pedras estão postas ao seu redor. Quando a coluna âncora afunda, a pedra sobe, envolvendo firmemente a coluna âncora. O design faz com que todo o projeto tenha uma flexibilidade razoável. O impacto do Rio Amarelo não será suficientemente forte para destruí-la. O gato de ferro, que integra a metalurgia, a mecânica, a arquitetura e a engenharia de estrada, prestigia a reputação. A ponte flutuante de Pudindu, que sustenta, foi usada com segurança por 500 anos. Foi submersa na areia devido ao desvio do Rio Amarelo. De acordo com o atual padrão internacional de arquitetura, a vida útil da ponte não deve ser menor do que 75 a 100 anos. Até hoje, 1.300 anos depois, o gado de ferro do Rio Amarelo como âncora de ponte ainda possui uma estrutura de tensão intacta. Isso excede o padrão moderno em 13 vezes. Não podemos calcular quantas pessoas da dinastia Tang passaram por esta ponte flutuante, sentindo as ondas furiosas do Rio Amarelo e a pressão sobre seus pés. Também não sabemos quantos estudiosos, militares e comerciantes que vieram para Chang'an miravam o rio e ponderavam o motivo do fortalecimento da dinastia Tang. Hoje em dia, usamos o gado como metáfora para a resistência. Usamos o gado para descrever a teimosia, também para avaliar habilidades e elogiar as pessoas que admiramos. Os gados de ferro do Rio Amarelo talvez sejam os gados que mais fizeram horas extras no mundo. Usam-se cabos de ferro para puxar a ponte de balsa de Pudim. O tempo passa ao presenciar o desvio do Rio Amarelo. O gado de ferro do Rio Amarelo provavelmente é o gado mais inspirador da história em silêncio. Nas margens do Rio Amarelo, mantém-se atento aos rios e montanhas. Atualização da mensagem do Tesouro Nacional. Verifique, por favor.